Muito bom, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem agasalhados nessa noite fria em São Paulo. Hoje de manhã estava fazendo 9 graus e estava tremendo de frio aqui. Muito bom. Hoje eu escolhi o seguinte tema para a gente conversar aqui. Umas semanas atrás eu estava passeando na rua, no meu bairro, e eu decidi entrar num sebo que tem aqui perto de casa, né? E eu resolvi comprar esse livro aqui, que se chama A Cartilha da Vida, né, por Masaharu Taniguchi, né, volume 1. E ele é da Igreja Seichonoye, né, uma publicação da Seichonoye. E comprei por curiosidade, né? Porque quando eu era criança, na minha família, havia muitos parentes, não sei se o Noboru também frequentava, mas muita gente frequentava a Seichonoye. Principalmente tinha uma tia nossa que era muito atuante, né? Estava sempre organizando eventos, viajando bastante e tal. E percebia como fazia bem para as pessoas, tal. Mas eu mesmo nunca me interessei, né? Na verdade, o conhecimento que eu tenho da Seichonoye são aqueles calendários tradicionais que tem uma frase por dia. Você fica virando lá e tem uma frase filosófica lá de aprendizado por dia. Muitos aqui devem ter visto já esse calendário, que deve ter até hoje, né? Inclusive, é uma bela ideia, né? Ter um calendário com Parte muito frases. boa. Oi? A Seitione é uma filosofia, né? Alguns distorcem dizendo que é religião, mas não é, né? Não é religião, exato. Tem uma parte boa que eles pregam a submissão da mulher aos homens, sabe? Eles pregam isso. Aí você E gostou honra, disso? honra. Bom, como todo, mesmo não sendo religião, tem os seus dogmas, né? Né? E, de fato, não é uma religião. Eles se classificam como uma filosofia religiosa. E aí eu fui entender o que é filosofia religiosa, né? Ela foi fundada em 1930 no Japão, fundada por Masaharu Taniguchi, né? E ela combina elementos do cristianismo, budismo, shintoísmo e outras tradições espirituais, né? Então, uma miscelânea de conhecimentos, tá? Então, uma filosofia religiosa é a reflexão crítica e sistemática sobre temas e questões religiosas. Então, ela examina conceitos como Deus, a alma, a moralidade, o significado da vida e a natureza do sagrado a partir de uma perspectiva mais racional e analítica. Então, ela é uma filosofia, né? Então, a religião é baseada na fé e a filosofia ela se baseia na razão, na lógica, na argumentação, tá? Então, essa é a diferença, tá? E o que eu percebi lendo esse livrinho aqui, igual o meu primo, né? Eu percebi alguns exemplos meio esquisitos, assim, que me achei meio, não sei qualificar direito, mas achei meio estranho. Alguns exemplos até meio bobos, né? Mas o que eu percebi é que é como se fosse alguém que estudou muita coisa. Então imagina assim, o Einstein. O Einstein estudou muita coisa. E aí, de repente, ele se propõe a ensinar o que ele sabe para pessoas leigas. Então, é um esforço de didática imenso que ele teria que fazer, né? Então, me deu essa impressão, ou seja, uma pessoa que sabe muito sobre filosofia, sobre religião, sobre a verdade ou a direção da verdade, né? E está fazendo um esforço enorme para ser extremamente didático, inclusive para crianças, né? Crianças e adolescentes. Essa é a impressão que me dá lendo essa cartilha, né? E eu vou ler algumas passagens só para vocês verem o que vocês acham aqui, né? São pequenas histórias, pequenos conceitos
E aí ele vai colocando frases que, que tem uma profundidade. Você percebe que tem um embasamento filosófico profundo, sabe? E muito curioso isso. Então ele procura plantar uma sementinha na cabeça das pessoas mais leigas, sem entrar na discussão profunda da filosofia. E aí ele passa recomendações e aí as pessoas refletem sobre isso e com isso se orientam para a vida, né? Tem um trecho aqui que fala o seguinte: não é verdade que a escuridão desaparece quando você traz a luz? Desaparece porque a escuridão é uma coisa que não existe, né? Isso eu andei refletindo, acho que alguns meses atrás também, né? Onde a gente analisa muito as nossas sombras, né? Os nossos traumas, as nossas dores, né? O nosso lado mais escuro. E tem, obviamente, toda uma linha de terapia para você ressignificar, para aceitar, ficar em paz com tudo isso, né? Mas eu acho que existe uma verdade aqui, né? Porque, no fundo, quando você fica tentando entender essas dores, você está tentando entender uma coisa que não existe, né? Então, uma experiência válida é parar de ficar tentando resolver a escuridão e simplesmente jogar a luz, né? Então, parar de tentar resolver essa tristeza e joga a alegria, né? Joga a alegria, joga a gratidão, joga. Não precisa se tornar um expert da vida inteira da escuridão. Simplesmente traz luz, que aí você percebe que aquilo que fica repetindo na sua mente é uma coisa obcecada, né? E quando você joga a luz, isso se dissolve e você percebe, nossa, não tinha aquilo lá. Aquilo eu tinha criado dentro de mim, tá? E para muitas pessoas isso pode ser um caminho interessante. Simplesmente joga a luz, tá? Ele diz aqui, o pecado, que é a palavra tsumi em japonês, é o mesmo que encobrir, tsutsumi. Refere-se ao fato de se encobrir e ocultar o espírito bom criado por Deus, né? No sentido de que quando você fica lá na escuridão, na tristeza, na raiva, no ódio, no isolamento, você está ocultando o seu espírito bom. A sua essência ela está ocultada por essa ilusão, né? E o contrário é luz, né? Joga a luz que você percebe que tudo isso era uma prisão que a mente mesmo criou, tá? Faz sentido para vocês isso, gente? Ou foi muito abstrato? Para mim ressonou dessa maneira, tá? Essas palavras aqui. Eu concordo. Eu concordo com você. Essa passagem da Sechonoye, biblicamente falando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Em terapia, que eu chamo de olhar invertido da vida. Quando você não olhar a vida de um modo invertido, ver exatamente como ela é a tal da luz que você está falando, que você está jogando nas tuas trevas. Sensacional, é isso aí. A verdade então, se revelará. Você falou, eu concordo plenamente. Então, as pessoas falam assim, eu sou muito medroso. Não, ninguém é medroso. Você está medroso. Porque a luz está dentro de você, só preciso despertar. Exato. Então você não é medroso, você está. Então E estar aí é faz fácil sentido, né? converter. E aí, ou seja, o que é o pecado? O pecado é encobrir essa essência, né? Por isso que eles falam que a palavra em japonês é tsumi, e encobrir é tsutsumi, né? Então, o pecado é você encobrir essa sua essência, né? Muito legal. Outra frase aqui.
Vejam, por exemplo, a flor do pêssego. Antes mesmo de a árvore se cobrir de folhas, dentro do pequenino broto, quase imperceptível, já existia o botão da flor. Isso eu falo muito também, né? Nessa questão de que o universo ele é fractal e a vida ela é fractal. O que é fractal? É uma fórmula matemática que ela vai se replicando infinitas vezes, né? Então, se você tem a bondade no seu coração, sendo um fractal, ele vai se desdobrando, ele vai abrindo, como se fosse os galhos, eles vão obedecendo essa mesma fórmula, tá? O contrário também, se você tem a semente do mal ali, vai espalhar fractalmente o mal, né? Então, a origem de tudo ela é muito importante. Então, quando você define dentro da sua mente que você vai tomar uma determinada direção na sua vida, por exemplo, eu vou colocar organização na minha vida, vou botar ordem, tem que programar bem nos fractais, que são as pequenas coisas. Então, organizar seu quarto, a sua cama, organizar as suas coisas, organiza tudo, porque é nas pequenas coisas que isso daí vai desdobrando, tá? Então é isso, é no botão da flor. Já está tudo lá programado, tá? O que mais? As dificuldades te aperfeiçoam. Houve um sábio que disse: os sofrimentos são o nó da planta. Do nó nascem brotos. Dentro do fogo do sofrimento, pergunte a si mesmo se o seu espírito é de platina ou de chumbo. É um pouco uma referência aos alquimistas, isso aqui, né? Seu espírito é de platina ou de chumbo, né? Então, os alquimistas queriam transformar chumbo em ouro ou em metais valiosos, né? Na verdade, o que eles queriam é transformar o homem de chumbo num homem de ouro, né? E esse é o sofrimento que forja a pessoa, né? Então, é nesse fogo do sofrimento que você se forma, tá? Porque, acho que eu já falei isso em outras lives também, né? É muito difícil a pessoa mudar quando a vida tá boa. É muito difícil. A pessoa está no conforto, está tudo bem. Então, ela não vai mexer, ela não vai mudar em coisas fundamentais a respeito do seu ser, tá? E quando começa a sofrer, ainda assim as pessoas não mudam. É só realmente lá no fogo do sofrimento, como está escrito aqui, que a pessoa vai tomar uma escolha. Ou eu vou sucumbir, ou eu vou me transformar, certo? Então, nesse aspecto, é verdade, as dificuldades te aperfeiçoam. Eu diria que as dificuldades são uma oportunidade para você se aperfeiçoar. Depende tudo de como você interpreta isso. Porque até você chegar no fundo do poço, a dificuldade não te aperfeiçoou. Você foi só reclamando, sentindo tristeza, tal, até uma hora que você resolve mudar a sua resposta, a sua interpretação para essa situação. Aí ela te aperfeiçoou. Sim. Yudi, Uhum. até para sair do fundo do poço, você pode sair para o lado da luz ou para o lado da escuridão, né? Sim. É o que eu quis dizer com sucumbir, né? Você pode ou pode renascer para o lado do mal. Aí você começa a ferrar todo mundo para se dar bem. Pode ser também. Ou seja, você está sucumbindo, está indo cada vez mais para o fundo. Cada vez mais vai piorando. Então, na verdade, não era o fundo do poço. Vai mais para o fundo ainda, tem mais fundo ainda, né? E assim vai. Outro trecho aqui. Sobre não existe esforço inútil no estudo nem no trabalho. O que se ganha verdadeiramente no trabalho e no estudo é o aperfeiçoamento da vida da própria pessoa. É o desenvolvimento cada vez maior do conteúdo interno de si próprio.
O objetivo do homem é polir-se e obter uma boa formação. Ganhar dinheiro não é seu objetivo primordial. O objetivo do homem não é o sucesso. O seu objetivo é tornar-se um homem de real valor. Deus semeou no íntimo do homem um homem excelente, o Filho de Deus. Homem, antigamente se falava muito isso, né? A pessoa, certo? Então aqui já traz coisas do Bhagavad Gita, né? Essas questões de você se dedicar ao trabalho pelo trabalho, de você fazer bem feito porque é isso que você faz. Você se dedicar com prazer porque é o melhor a ser feito, né? E isso é uma coisa que está muito distorcida na sociedade atual, né? Onde o objetivo é ter dinheiro, ter sucesso. E esquece-se de que, na verdade, você desvia do caminho ou está pouco consciente do caminho de se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa cada vez melhor, né? Mas assim, no final da vida é isso que você vai se perguntar, né? Você não vai se perguntar será que eu tive sucesso suficiente? Não, você vai se perguntar quem fui eu? Que vida que eu vivi? Eu fui bom com as pessoas? Eu trouxe algo de bom para o mundo, né? Então, você vai se questionar a respeito do seu real valor. E quanto antes a gente percebe isso, melhor para o nosso crescimento, para a nossa evolução, certo? A gente tem que fazer de tudo para não ter arrependimentos no final da vida, certo? E as pesquisas indicam que é o contrário. A maioria das pessoas chegam no final da vida com muitos arrependimentos, tá? Então não custa nada a gente pensar agora sobre quem é a pessoa que a gente quer ser e como que a gente quer viver, né? É muito simples, né? Faz o exercício. Se eu morresse hoje, o que ficou faltando? Eu estou orgulhoso da pessoa que eu sou, que eu fui até hoje, né? Onde que estão os pontos em que faltou evoluir, faltou crescer, né? Onde faltou contribuir para um bem maior? Onde que faltou eu me aprimorar, me entregar realmente, né? Tudo isso faz com que a gente tenha condições de mudar a nossa trajetória. Porque se não para refletir sobre isso, a vida vai no automático. É só nesses momentos em que você se pergunta que você tem condições de mudar a direção, tá? O que mais? Outro trecho. Isso aqui é sobre sentir cansaço no trabalho, né? Então, quando você simplesmente faz o trabalho para cumprir uma obrigação, porque tem que ganhar um salário, etc., né? Aqui diz, aí tanto o estudo como o trabalho tornam-se cansativos. Isso porque agimos com interesse. A finalidade está errada. Nós trabalhamos, estudamos e praticamos o bem porque o fato de externarmos as qualidades do Filho de Deus constitui em si uma alegria. Ou seja, quando você, de fato, entrega-se para a sua atividade, seja o trabalho, seja o estudo, você se conecta com aquela matéria, né, com o objeto, e você se sente cada vez melhor, tá? Essas pesquisas a respeito da atenção indicam que metade do tempo as pessoas não estão prestando atenção no que estão fazendo. Elas estão fazendo uma coisa e pensando na outra, tá? E isso, então, é a mente que divaga, ou seja, não está concentrada na atividade em si. E a mente que divaga é uma mente triste, certo? E aí, obviamente, como não está conectado ao trabalho, o trabalho é chato, o estudo é chato, certo? Então, quando você só age porque vai conseguir alguma coisa com isso, surge esse desinteresse e esse cansaço. Você não tem energia para se dedicar àquilo porque você não vê sentido, né? Quando você entende que esse tal do mindfulness, da atenção plena,
é um exercício para você ser feliz, aí caiu a ficha. Tá? Então, quando você se dedica a uma leitura e você faz de tudo para não distrair, você está agindo em prol da sua felicidade. Tá? Quando você permite toda hora a mente divaga, você está contribuindo para uma mente triste. Tá? E esse engajamento é o que ele fala, né? Você sente conexão, qualidades do Filho de Deus, é isso que dá a entender, né? Constitui em si uma alegria, né? E lá no Bhagavad Gita fala isso, né? Então, concentre-se somente no seu trabalho e não na recompensa, né? E esse é muito profundo, porque você chega a um ponto onde o trabalho é a recompensa. Você sente que o que você está fazendo, a satisfação que você sente na sua atuação, em si próprio já é a sua recompensa. E daí vem a alegria, né? Por isso que você consegue ter motivação para trabalhar em qualquer coisa, mesmo aquilo que você não gosta a princípio. Se você dedicar atenção, vai chegar uma hora que você vai gostar. Mais um trecho. O homem deve aprender, antes de mais nada, a praticar com naturalidade as coisas normais da vida. Uma pessoa que não é capaz de lavar o prato em que se serviu a refeição não pode considerar-se verdadeiramente um homem de mérito, né? Então, aqui acho que remete muito essas noções do ego, né? Então, a autovalorização que o ego pode criar dentro da mente, né? Isso eu não faço, eu não me submeto a isso, né? E aqui é um convite para você se desprover do ego, né? Assumir uma postura de humildade, fazer o que tem que fazer, o que tem que ser feito, independente de posição, de cargo, de status na sociedade. Você faz o que tem que ser feito e vai lá e se entrega, mesmo que seja para lavar o chão, lavar o prato, né? E assim você está em sintonia com o seu estado natural. Isso eu acho legal. Tem uma frase aqui pequenininha que tem a ver com o exemplo que eu dei de organização, né? O arranjo dos objetos é o arranjo da própria mente. Então, isso daí é um princípio hermético, né? O que está dentro é como o que está fora. O que está dentro, está fora é como está dentro. O que está embaixo é como o que está em cima. Então, tudo reverbera, tá? E então, você quer botar ordem na sua vida, você pode botar ordem na sua mente e depois você bota ordem nos seus objetos. E vice-versa, você pode botar ordem nos seus objetos, que isso vai ajudar você a botar ordem na sua mente. Tá? Então, isso é muito útil quando você está numa situação de confusão. Você fala, nossa, estou perdido, não sei o que está acontecendo. Arruma a mesa. Arruma a mesa, arruma o ambiente, começa arrumando, começa organizando, limpando, tirando tudo que é bagunça da sua frente. Por sinal, tem que organizar minha mesa aqui. Mas começa organizando, tá? Porque tá tudo conectado. Naturalmente, você vai começar a organizar dentro da sua mente também. Mais uma frase aqui. Somente aquele que faz mais do que é possível se tornará um grande homem. Somente aquele que faz mais do que é possível, né? Aquele que sabe que dentro de si existe a força que se manifesta infinitamente quando necessária e que diz sempre, vou começar agora, e faz exteriorizar mais e mais a força existente no íntimo. Este se engrandecerá e terá êxito na vida, né? Isso é uma reflexão interessante porque muitas vezes a gente estabelece o que é possível e o que não é possível, sem compreender que a nossa mente ela é muito limitada, né? Então a gente fala, queria fazer isso, mas isso não dá para fazer. Seria muito legal, mas não dá para fazer.
a mente ela é muito rápida para falar que não é possível, né? E esse é um bom conselho, né? Acostume-se a fazer mais do que você acha que é possível, né? Profissionalmente, isso daí vai fazer uma diferença enorme, né? Porque você vai entregar mais do que é esperado, tá? Mas o principal é a questão mental. É para você provar para sua mente de que ela não sabia o que era possível. Que você é capaz, muito, muito mais capaz do que a própria mente pensa. Quando você começa a provar para sua mente que ela está frequentemente errada com relação ao que é possível e o que é impossível, você não se limita mais pelos primeiros pensamentos que vêm, né? Sobre o que você consegue alcançar, o que você consegue realizar, você se desprende. Você percebe, são pensamentos, mas eu não preciso acreditar nesse pensamento. Eu tenho uma força interior que é muito maior, que eu desconheço. Então, por que não? Por que não? Eu já falei em alguns encontros, né, que meu primeiro emprego foi entrar na Ericsson, né? E eu entrei num programa de trainee, tinha acabado de me formar e era muito concorrido. Basicamente, 8.000 candidatos para 5 vagas. Né? E a primeira reação é, obviamente, isso é impossível, não vai acontecer, né? Mas eu me lembro que, intuitivamente, eu peguei um caderno e eu comecei a escrever assim, eu vou entrar na Ericsson, eu vou entrar na Ericsson, eu vou entrar. E eu escrevia páginas e páginas e páginas, e eu fui passando de fase em fase em fase, de 8.000, chamaram 800, depois foi para 200, 100, 50, eu lembro que eram 6 ou 7 etapas, e eu entrei, um dos 5, né? Isso fez uma diferença enorme na minha vida profissional e pessoal também, né? Porque eu não aceitei que aquilo era impossível, né? Eu falei intuitivamente, mas na verdade eu tive uma experiência anterior que mostrava que a gente precisa desafiar o que a gente acha que é possível, né? E foi no esporte, porque eu jogava muito voleibol, a gente tinha um time de voleibol, e eu percebi que quando se acredita muito, é possível você ganhar de times que aparentemente é impossível ganhar. Então, a gente acreditava tanto que a gente ganhava de times que, na teoria, não dava para ganhar, né? E ali acho que me formou esse jeito de pensar, e eu aplico até hoje na minha vida indefinidamente, sabe? Então a mente ela não é boa para você estimar o que é possível e o que não é possível. E eu fui aplicando isso, aplico até hoje, e é o que eu falo para todo mundo, não fica acreditando na mente, se dá, se não dá. Se você coloca isso como sua visão de vida, como seu sonho, faça acontecer, vai atrás e fica, eu vou conseguir, já é verdade, entendeu? E aí você vê a mágica acontecer, tá? Então, para mim, faz muito sentido. Outra frase aqui. A grande harmonia é a existência de diferenças dentro da igualdade. Todos os seres viventes são iguais. Significa que todos merecem igual respeito, porque no íntimo de cada um existe a vida de Deus. No entanto, no mundo da forma, mundo fenomenal, a manifestação da força de Deus difere em cada ser. Deve-se conhecer a verdade da existência de diferença dentro da igualdade. Todos os homens são dignos de respeito, mas deve-se conhecer a adequação dos 3 fatores: pessoa, hora e lugar. Quando se observa essa adequação, é que se estabelece a grande harmonia. Isso realmente é sensacional, porque
é isso que o mundo não aprendeu. Nós estamos indo para uma situação de polarização extrema na sociedade, vai piorar ainda antes de melhorar, né? Mas a gente tem que chegar nesse ponto de fundo de poço, né, para entender essa grande harmonia, a existência de diferenças dentro da igualdade. Então, somos todos iguais, mas cada um está dentro de uma forma diferente, uma manifestação diferente, né, num momento diferente, num lugar diferente. E tudo isso, então, hoje, gera intolerância, né? Gera extremismo, gera racismo, gera preconceito. E a gente não entendeu. A gente é igual na diferença. É isso que precisa cair a ficha, né? Enfim, isso aqui é sensacional. Bom, os seres viventes são iguais, só que a gente tem graduações. Assim como a hierarquia, ela é natural no universo, né? Então, tudo tem grau hierárquico. É átomo, molécula, célula, órgão, tudo é hierárquico. Mas são diferentes na forma. Tudo é a mesma coisa, mas são diferentes na forma. Achei bem legal. O que mais? Isso aqui é uma historinha de uma criança que começou a aprender a desenhar, né? Mas depois de um tempo, depois de alguns anos, os desenhos foram ficando piores do que quando ela começou a desenhar. Por que essa criança regrediu no desenho, apesar de ter estudado durante 5 anos na escola? Se o desenho do menino perdeu a vida, é porque ele começou a imitar o desenho do seu colega, com a intenção de desenhar bonito. É porque esqueceu-se de que ele próprio já é capaz e começou a pensar que as outras pessoas são melhores que ele. Ao invés de procurar manifestar a sua vida, a capacidade, debate-se pensando: não posso perder, não posso ficar para trás. E assim o seu espírito endurece, perdendo a liberdade e a espontaneidade. Endurecendo-se o espírito, até mesmo o simples traçado de uma linha deixa de ser expressivo, perde a vida. Um desenho imitado não expressa a beleza que a pessoa possui dentro de si. Portanto, é natural que o trabalho imitado seja inferior ao original desenhado por outro. Por isso, se você acreditar, eu sou filho de Deus, e procurar manifestar esse conteúdo com espírito ingênuo e espontâneo como uma criança do jardim da infância, o seu desenho irá melhorar com certeza, né? E então aqui ele fala sobre como o condicionamento social, né, da escola, dos nossos pais, professores, etc., todo mundo vai podando a nossa expressão mais genuína. Ou seja, a gente é ensinado a respeito do que é bonito, o que é correto, o que é feio, o que é errado, né? E a gente vai aceitando tudo isso. E aí a gente se torna um ser moralizado, certo? Que tem seus benefícios para a vida em grupo, mas vem com o preço de você sufocar a sua expressão mais genuína, né? Porque a primeira vez que a gente sente a dor da crítica, a gente começa a se proteger para que isso não aconteça novamente. E aí, quando a gente escuta, isso é feio, nossa, que horrível, a gente se protege, né? E a maneira de proteger é, bom, então vou fazer daquele jeito como o outro menino está fazendo, porque aquilo é considerado bonito. Então vou fazer daquele jeito. E aí você se perdeu, você se desviou do seu caminho, basicamente, né? Você saiu da sua essência. E isso é muito difícil, né? Ou seja, você se desvencilhar daquilo que as pessoas te ensinaram como sendo feio, bonito, artístico, etc. Tem essa frase, né, de que a comparação rouba a alegria.
no momento que você começa a comparar o seu trabalho com o dos outros, a sua performance com o dos outros, você vai perder essa alegria. E você vai perder essa referência do que é, o seu melhor. Né? Então, com isso... Oi? É o contrário do que está acontecendo no Japão, né? Que sempre aconteceu no Japão, né? Lá é uma sociedade da uniformidade, né? O pessoal que se destaca é criticado lá. Eu tenho visto alguns japoneses que saíram do Japão recentemente. Uma das críticas deles, ou o contrário, né? Um elogio deles é que aqui no Brasil cada um tem muita liberdade para ser diferente. Uhum. Lá o pessoal é condicionado a ser igual. Seguir regra, né? Seguir regra, ser homogêneo. Eles se orgulham de ser um país homogêneo, em que todo mundo é bem parecido. Uhum. Eu tenho essa teoria, né, de que quando o Japão explodiu como potência na década de 80, todo mundo atribuiu o sucesso das empresas japonesas à força de trabalho, né? Todo mundo era muito aplicado, muito disciplinado, todo mundo seguia as regrinhas e todo mundo atuava pelo coletivo, ou seja, todo mundo tinha uma cultura de qualidade, né, de excelência, e atribuir-se o sucesso a isso. Hoje, o Japão está em crise há várias décadas, né, e não consegue se renovar. Para mim, na década de 80, o sucesso não era por causa dessa cultura. O sucesso veio por causa de uns loucos fora da curva no Japão, tipo Akio Morita, Matsushita, Honda. Esses poucos que criaram produtos e invenções, esses caras eram rebeldes. Eram os poucos rebeldes que havia ali, que experimentavam, e aí, na hora que eles criaram produtos maravilhosos, tinha um exército de pessoas que seguiam as regrinhas para executar. Mas a cultura, ela não estimula esse perfil. Então foi ficando cada vez mais raro. Então hoje não tem mais Akio Morita, não tem mais esses caras que não estão nem aí com as críticas ou com o que os outros pensam, né? E por isso que eu também tenho essa experiência que você falou, né? Tenho meus parentes do Japão, quando vieram para cá, eles se sentiram loucos, assim, porque eles falaram, nossa, vocês têm muita liberdade aqui, todo mundo se abraça, não sei o quê, não tem muita regra. Eles não queriam voltar, né? Então, toda essa restrição acaba gerando robozinhos, digamos assim. Mas, talvez em menor grau, mas a nossa sociedade também tem isso, em outra forma, né? De uma outra maneira. Né? E a gente precisa prestar atenção para isso, né? E aí a gente precisa pensar o quanto em mim é condicionado, né? E começar a entender o que de fato seria a minha expressão mais genuína, né? E no começo ele é muito difícil de vir uma resposta natural, né? A gente precisa desprogramar, tá? E por isso que esses exercícios artísticos, né, de desenhar de forma livre, sem pensar em técnica nem nada, eles são muito libertadores. Você começa a entender para onde vai a sua mente de um caminho natural. Tá? Tem um exemplo maior aqui, quando ele fala. Quando você se preocupa em sair bem na fotografia, você fica duro e a foto não sai bem. A fotografia sai bem, com uma expressão natural, quando tirada desprevenidamente. O endurecimento é o contrário de ser natural, de ser espontâneo. Você está natural e espontâneo quando não está duro, né? Quando você age de modo natural, sem se prender a nada, consegue manifestar com facilidade as excelentes qualidades e capacidades que existem dentro de você. Seja então natural, seja espontâneo, tenha um espírito que não se prende a nada. Por isso a gente também
precisa entender o que a gente aceita e o que a gente fala, não, vou deixar passar isso, né? As pessoas têm total liberdade para criticar a gente, para falar se ficou feio, se ficou bonito. Elas estão na liberdade delas. Nós é que precisamos vigiar e entender se isso traz algum elemento importante para a nossa consideração ou se a gente pode deixar passar, né? Esse filtro que a gente precisa aprimorar e cada vez mais se balizar pelo que você acredita. O que você acredita? A sua expressão mais espontânea, mais natural, mais forte, tá? E essa força é que vai gerando nos outros a percepção de que você tem coragem. Você não sente que tem coragem, você só vai fazendo de acordo com o que você acredita que é certo. Os outros olham e falam assim, nossa, você tem coragem. Ah, por quê? Não, porque você foi contra o que as outras pessoas acham, né? Só que quando você está imbuído desse espírito de se expressar autenticamente, você não liga para o que os outros estão falando, né? E aí você, para as outras pessoas, você tem coragem, quando na verdade você simplesmente agiu de acordo com a sua essência. Na verdade, está correto, né? Porque você agiu do coração, né? Então, teve coragem sim, embora você não sinta, tá? Porque se sente de uma maneira natural. Bacana isso, né? Mais uma passagem aqui. Aquilo que está vivo é sempre novo. Vejam as plantas e as flores. Enquanto estão vivas, crescem diariamente. Sempre há algo de novo que não havia ontem. Acrescentaram-se novidades, tais como um broto que apareceu, as folhas que estão mais desenvolvidas, ou um botão que se formou. Assim, o que está vivo está sempre novo. Aliás, por estar sempre renovando, aqui dizemos que está vivo. Quando não há esta renovação, dizemos que está morto, né? Essa questão da renovação, ela serve para o nosso corpo, porque a gente fala assim, nossa, agora eu estou ficando velho. Mas são talvez aspectos da pele, partes do músculo que você está perdendo e tal, que estão perdendo volume. Mas, na verdade, as células estão sempre nascendo e morrendo. É 1 milhão de células por segundo que nasce e morre. Então, isso, ou seja, você está vivo porque isso está acontecendo. Está nascendo, está morrendo. Está nascendo, está morrendo. Você está vivo por causa disso. Então, perceber que essa impressão de que agora eu estou ficando velho é só uma impressão, porque o corpo continua vivo, criando a cada segundo, tá? E morrendo a cada segundo também. Está se renovando, está fluindo. É vida em movimento, tá? E isso, o que está dentro é como está fora, né? Então você tem que trazer para o seu interior de que eu estou vivo. Significa, eu estou me renovando a cada hora, a cada dia, a cada semana. Eu estou me renovando. Eu estou aprendendo coisas novas. Eu não estou estagnado. Você está estagnado, está morrendo, né? Então, abraçar esse movimento. Abraçar, né? Sempre estar muito aberto a novas experiências, a novas conexões, a novas relações, novos aprendizados, sempre refletir sobre aquilo que acontece na sua vida, e quanto mais você fizer isso, mais vivo você vai se sentir. Bom, aí no final do livro, ele começa a falar essa questão mais de como você manifesta na vida, né? E como você traz para o plano físico. Tem coisa de programação neurolinguística, de placebo, sabe? Tem um pouco de tudo aqui, como pano de fundo desses conhecimentos, né? Ele fala o seguinte, né? Como que você faz para
não se cansar e ganhar força, né? Em 2 ou 3 minutos, né? Ele fala, feche os olhos e chame. Ó Deus, que estais no profundo da minha alma, ó força infinita, manifestai-vos. Então você está chamando a força de dentro, né? Entusiasmo. Entusiasmo é o Deus dentro de você. Então você está chamando o Deus dentro de você para se manifestar. Manifestai-vos. Estou protegido pela força infinita. Não me canso, não me canso. No homem, a força é infinita. Então você pode pensar, bom, isso é uma autossugestão. É uma autossugestão. É? E você vai trazendo isso para o nível consciente até que isso penetre no subconsciente e o subconsciente se convence de que não está cansado, né? Experimente praticá-lo todos os dias, continuamente. Adquirirão uma confiança extraordinária. Uma capacidade admirável surgirá de dentro, né? Então ele fala que é preciso praticar todo dia, que você tem força infinita, tá? Tá surgindo um monte de estudos sobre o efeito placebo, né? O poder da mente para se curar, para tudo isso. E ninguém tem, sabe, ninguém tem dúvida de que a mente é muito mais poderosa do que a gente imagina, né? Então a gente precisa trazer isso de modo repetitivo, né? Ele fala, tem que praticar todos os dias. Por quê? Porque o subconsciente entende repetição, a linguagem da repetição. Aquilo que você repete todo dia é o que se torna a nova programação e, portanto, ela se torna a sua nova identidade. Você se torna outra pessoa através da repetição, tá? Então, isso faz sentido. Ele fala também sobre o cuidado que você tem que ter com a linguagem, tá? Ele diz o seguinte, há um provérbio que diz, o ser humano será exatamente como pensa ser. Aquele que pensar que é grandioso, chegará finalmente a ser grandioso. Aquele que pensar que é imprestável, um dia será realmente um indivíduo imprestável. Né? Então, muito cuidado com o que você pensa. E as palavras têm peso nessa programação, porque você repete isso toda hora, tá? Aqui ele fala assim, sobre... não falar assim, eu quero... eu gostaria de ter, por exemplo. Porque gostaria. Seria bom ter. Não, você fala, eu conseguirei isso. Eu terei isso. A mesma coisa do que eu também sempre falo. Para de falar, eu vou tentar. Meu, isso é um veneno. Para de falar, eu vou tentar. Eu vou fazer. Vou fazer. Esse vou tentar é uma praga. É a pessoa já falando que não vai fazer. Que não vai conseguir. Para de falar que não vai tentar. Fala, não, eu vou fazer, entrego até tal dia. Ah, mas e se eu não conseguir? Aí pede desculpa. E fala, agora eu vou conseguir amanhã. Pronto. Mas não fica falando, vou tentar. Aí, assim, se tivesse um estudo, seria muito interessante. Qual a taxa de sucesso das pessoas que falam, vou tentar, e das pessoas que falam, eu vou fazer? Né? Eu tenho certeza que quem fala, eu vou fazer, eu vou entregar, tem uma taxa de sucesso muito maior de quem fala, eu vou tentar. É uma questão de energia. Quando você fala, eu vou tentar, você já dissipou energia. Não vai a lugar nenhum. Insegurança, incerteza, medo, né? Quando você fala, eu vou fazer, é convicção. Eu vou fazer, eu estou me comprometendo, eu vou fazer. Fim de papo. Tem energia. Tá? Último aqui. O amor é a força que tudo cura. Quando vier um sofrimento, reflita se tinha amor ao seu trabalho, amor à firma, amor ao país,
amor às pessoas, e tome decisão para ter um amor mais profundo. Né? Aí você fala tudo, né? Sempre se perguntar, onde está o amor? Né? E agir a partir desse estado. Agir a partir desse estado. Nada mal para uma pequena cartilhinha. O que vocês acham, gente? Gostaram? Gostei. Gostou? Posso falar algumas frases que eu gosto? Por favor. Tem um psicólogo, o nome dele é muito comprido, mas eu falo Cauê, que é o mais fácil de pronunciar. Ele é de 1800, ele fazia os clientes, né, dele falar várias vezes durante o dia até se conscientizar que era uma verdade. A frase é o seguinte: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Essa é uma frase de Cauê, em 1800. E a minha mãe, eu era pequenininha, ela já me passou isso para eu ter na minha mente, que você faz a experiência. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Ótimo também. Vou estudar para fazer melhor da próxima, né? Isso. Ela nunca dava parabéns com entusiasmo para nota 10, mas sim pelo esforço que eu tive de chegar lá. Isso mesmo. Então, eu já nasci nesse ambiente, né? E tudo isso que você foi falando, e eu tenho muitas frases programadas dentro de mim que são ferramentas que na hora que eu preciso, o subconsciente me dá, na hora do sufoco, né? E você foi falando, me veio a frase assim, você sentir prazer em tornar o difícil fácil. A hora que você sente prazer, aparecer uma coisa difícil, é aí que você investe e você vê que tem um processo, e você não pega atalho, você segue o processo. E no fim você fala a frase bíblica, combati o bom combate. Essa foi uma outra frase que veio quando você estava falando. O que mais que veio para mim? Me veio uma frase também, eu não me lembro de quem é, mas é assim, não é minha. É assim, você não se cansa pelo excesso de trabalho. Você se cansa por faltar prazer naquilo que você faz. Não é a frase da pessoa que falou, é o que eu gravei, entendeu? Sim, mas é o mesmo sentido, né? É tudo que você falou. Exato. É muito bom, gostei, viu? Gostei mesmo. E está muito alinhado com vários conceitos que a gente vem discutindo ao longo dos últimos anos aqui, né? Então, Pois esse pessoal filósofo, né, os sábios, etc., eles falam a mesma coisa, né? Eles podem ser de uma outra religião, tal, usar outra terminologia, mas os conceitos são muito similares, né? Então isso é bacana da gente perceber essa comunalidade, assim. Acho que isso é muito útil para a gente também se balizar, né? Isso, maravilha, maravilha, gente. Alguém tem mais algum comentário? Legal. Então, para quem está aqui ao vivo, vamos fazer uma meditação. Para quem está assistindo a gravação, a gente fica por aqui. Deixe seu comentário e a gente se vê no próximo encontro. Valeu. Obrigada, Rogério. Tchau. Tchau.